Bom dia, 7 horas em ponto, feriado em Sorocaba, dia do aniversário da cidade. E a gente começa esta edição com imagens daqueles que serão os futuros cidadãos do município e que daqui a pouco acordam depois de uma noite inteira de atividades e brincadeiras na Biblioteca Municipal, em comemoração ao aniversário da cidade. Seja bem-vindo, o Noticidade Manhã está no ar. Olá, obrigado pela sua companhia. Agora há pouco nós começamos o Noticidade Manhã com as imagens ao vivo da Biblioteca Municipal de Sorocaba, onde 30 crianças passaram a noite acantonadas, uma espécie de acampamento em um lugar fechado. O objetivo desta iniciativa é promover atividades e brincadeiras para mais uma das diversas comemorações ao aniversário da cidade. E a gente vai saber agora com o repórter Pedro Leão como foi esta noite diferente por lá. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. As crianças estão dormindo, vão acordar daqui a pouco e ontem elas tiveram uma noite muito agitada. E para falar sobre como foi essa experiência, eu converso agora com Ana Cristina Miragaia, técnica de lazer. Ana, bom dia. Que atividades foram feitas? Bom dia. As crianças, nós levamos eles até o gabinete do prefeito. Foi uma visita muito divertida, as crianças gostaram muito. E em sequência nós voltamos aqui para a biblioteca, tiveram contação de histórias, depois eles tiveram uma baladinha de pijama. Após a baladinha de pijama foi feito algumas atividades recreativas e em sequência, depois de um lanche, eles foram para a sessão de cinema e foram para a cama às 2 horas da manhã. O frio não atrapalhou na hora do sono? Nada, o frio não atrapalhou em nada, as crianças se divertiram bastante. Não teve nada que atrapalhasse, eles curtiram todas as atividades que foram realizadas. E hoje pelo jeito vão acordar e com certeza todo mundo vai achar que eles dormiram a noite toda. A gente tem imagens dessas crianças acordando agora. E aí eu queria saber de você, Ana, se ninguém chorou pedindo o papai, pedindo a mamãe. Não, ninguém nem lembrou que tinha pai e mãe, os pais podem ficarem sossegados, eles dormiram muito bem após irem para a cama, ninguém nem lembrou que tem pai e mãe, participaram de tudo bem tranquilamente. E hoje ainda tem mais programação? Sim, agora a gente tem mais uma atividade que é uma caça ao tesouro, que o Saci já aprontou com eles, escondeu o tesouro e a gente vai ter que ajudar as crianças a encontrar esse tesouro. E na sequência, para encerrar as atividades, a gente vai ter uma apresentação teatral com o grupo Amarilo, que vai apresentar a peça Na Estrada. E essa apresentação é aberta não só para as crianças, para os pais e para toda a comunidade. Então eu até convido as pessoas que venham começar o feriado aqui com a gente na biblioteca, com uma excelente apresentação teatral. É um projeto muito bacana e para quem não conseguiu participar desta edição, já estão pensando na próxima? Sim, essa é a primeira de muitas. A gente já tem alguns projetos para próximas. A gente quer ver se logo em outubro, na Semana das Crianças, a gente faz mais um acantonamento e a gente quer ver se isso a gente continua sendo uma rotina da biblioteca. Ok, muito obrigado pelas informações. E as crianças vão tomar um café daqui a pouquinho e às 9 horas da manhã serão devolvidas aos pais. Fernando. Agora são 7 horas e 7 minutos. Hoje a cidade de Sorocaba completa 359 anos. O maior símbolo do município podemos considerar a bandeira. Mas será que as autoridades locais e moradores conhecem a frase que ela carrega? Vermelha, amarela, cheia de detalhes. E o que será que eles significam? O cavalo unicórnio é uma coisa boa que muito tempo, né? Quem acreditava em contos de fada. Vermelho, geralmente, o significado dela não é muito bom, né, cara? Vamos dizer assim, né? Cartão vermelho, né? Alguma coisa aí com futebol. Amarelo também. Sei lá, alerta, alguma coisa assim. Qual é a frase presente no brasão e na bandeira de Sorocaba? Pátria, puga. E eu queria saber para que quer dizer no caso, né? Calma, a gente já vai responder. Fizemos a pergunta também aos vereadores. Detalhe, a bandeira está no topo do prédio da Câmara. Para começar, o que tem na flâmula? Temos lá o gibão de armas com o machado,
e o colete dos tropeiros. E temos também a frase lá que quer dizer por uma pátria livre, uma Sorocaba livre, uma pátria livre, né? Tem o caminho vermelho com fundo amarelo para lembrar o Morro de Araçoiaba. Tem os 2 cavalinhos e Sorocaba... E aí? Não a frase, não lembra o que está escrito? Não lembro. Tupi-Guarani? A frase, por exemplo, qual que é a frase que está escrita? Nesse momento eu não vou lembrar. Já outros vereadores praticamente acertaram. Liberdade, luta, é isso. Por uma liberdade e luta, é uma coisa assim. Por uma pátria livre, né? Basicamente é isso. Pois é, e teve vereador que decorou a lição de casa. Por uma libera pátria pugnável. O que significa? Por uma pátria livre combati-lo. A pronúncia é pro una libera pátria pugnave. A bandeira de Sorocaba foi criada em 1954 e é baseada no brasão da cidade, desenvolvido por Afonso Toné. O historiador criou também os brasões de Porto Feliz e de Taubaté e costumava usar frases em latim. Essa aqui na bandeira de Sorocaba significa luto por uma pátria livre e unificada. De acordo com este pesquisador, a bandeira é uma forma de contar a história da cidade. Sorocaba contribuiu muito pela desbravamento, ampliação das fronteiras do Brasil, mas que essas fronteiras fossem unidas, unificadas e livres. O padrão da bandeira é assim: cor amarela, que simboliza riqueza, na parte superior direita, e o vermelho, para a coragem e força, fica abaixo. Mas essas cores podem ter também outro significado. O amarelo e o vermelho faz referência também às cores da Espanha. Foi muito forte na época, nos primeiros anos de Sorocaba, a presença de descendentes de espanhóis aqui. Então vamos lá. José Rubens vai explicar um pouco da ciência chamada heráldica, que estuda brasões e bandeiras. Tem as armas dos bandeirantes, que é o machado, aquele que desbrava, o arcabuz, aquele que defende. Tem o Morro do Araçoiaba, também conhecido como Morro do Ipanema, primeira produção de minério na América. Tem os tropeiros, representados por esses 2 cavalos heráldicos, unicórnio. Os tropeiros foram grandes comerciantes. Pois é, quem diria que esse quadrado de tecido poderia contar tanta história? E que bela história, hein? E durante o aniversário de Sorocaba, diversos eventos estão programados para ocorrer na cidade ao longo do dia. E a gente volta a falar ao vivo com o repórter Pedro Leão para saber os detalhes desta festa. Pedro. É isso aí, Fernando. Sorocaba completa 359 anos hoje e estão programadas diversas atividades, todas de graça. E para falar sobre essas atividades, eu converso agora com Regis Massaroto, que é oficial de gabinete da Prefeitura. Regis, bom dia. Que atividades estão acontecendo hoje, que vão acontecer hoje nos parques da cidade? Bom dia a todos. Bom, hoje em todos os parques a Secretaria do Meio Ambiente preparou uma programação muito especial. Atividades de conscientização ambiental, de lazer, entregas de mudas, ensinamentos sobre atividades e oficinas voltadas para o meio ambiente, além de uma programação totalmente diferenciada em parques como o Parque dos Espanhóis, com atividades artísticas. O Quizinho de Barros também hoje está, o nosso zoológico está com entrada gratuita, então todos vão poder aproveitar muito nesses parques. E hoje também tem um desfile cívico. Sim. Bom, na verdade a programação começa às 8 horas com uma atividade solene ali, voltada ao Baltazar Fernandes, o fundador da nossa cidade, no Mosteiro São Bento. E aí segue na sequência um desfile com mais de 2.000 crianças de escolas do nosso município, ali pela Rua São Bento e Rua 15. Esse ato cívico, esse desfile celebrando o aniversário da nossa cidade, fazendo com que todas as crianças, todos os estudantes tenham uma participação um pouco mais ativa na celebração desse aniversário. E amanhã, sexta-feira, também tem mais programação. Sim.
Hoje pela tarde nós podemos aproveitar ainda o Festival das Nações que acontece ali na Frei Baraúna, né, da meio-dia às 6 horas da tarde. Ali são comemoradas 4 nações, 4 colonizações que nós temos na cidade, que há celebrações culturais árabe, italiana, espanhola e japonesa. Hoje ainda nós temos aqui na biblioteca uma amostra das academias de dança, com mais de 4 academias. Amanhã nós teremos no Parque dos Espanhóis o primeiro evento de cosplay da cidade. Então é um evento grande, né? A movimentação que está tendo em torno disso é muito grande. Além de seguir com a segunda semana do artista no Teatro Municipal, nós teremos uma encontro do rock lá no Parque das Águas, no período da noite, e a programação segue o dia todo. Ok, muito obrigado pelas informações. Para conferir a programação completa do aniversário de Sorocaba, que segue até o final deste mês, basta acessar o site www.sorocaba.sp.gov.br. E devido a esse desfile que a gente mencionou agora há pouco, a URBS preparou um esquema especial de trânsito e transporte. Vamos conferir. A URBS interdita todo o entorno da Praça Frei Baraúna e os seguintes pontos: Rua da Penha com Rua Professor Toledo, Rua Padre Luiz com Rua da Penha, Rua Saratuiá com Rua Coronel José Loureiro, Rua Arthur Martins com Rua Capitão José Dias, Rua Nogueira Martins com Rua Ubaldino do Amaral, Rua Ubaldino do Amaral com Rua Leite Penteado e Rua Ubaldino do Amaral com Rua Brigadeiro Tobias. Todos os bloqueios serão feitos com cones e placas de orientações. O evento ainda vai contar com o monitoramento dos agentes de trânsito. O tráfego de veículos nas vias citadas será liberado a partir das 2 horas da tarde desta quinta-feira. As linhas que vêm dos bairros do Cerrado serão desviadas a partir da Praça 9 de Julho pela Avenida Moreira César, Avenida Afonso Vergueiro, Rua Padre Luiz, Baia do Mercado Municipal, de onde retornam ao itinerário normal e seguem para o Terminal Santo Antônio. Para outras informações, o telefone da URBS é o 118. E apesar do feriado em Sorocaba, muita gente trabalha em outros municípios e, por enquanto, não há problemas nas estradas que cortam a região. E esperamos que continue assim. O motorista que segue para a capital pelo sistema Castelo Raposo, neste momento não enfrenta problemas. Já quem segue pela rodovia dos Bandeirantes enfrenta um pouco de tráfego intenso na chegada à capital na pista expressa. 7h17, um homem foi preso no bairro Santa Rita, em Tatuí, suspeito de ter estuprado a própria avó. Segundo a polícia militar, o homem teria agredido e, na sequência, abusado da idosa. A mulher passou por atendimento médico e exames no pronto-socorro da cidade e foi constatado que ela foi vítima de estupro. A polícia militar encontrou o homem na casa dele. O suspeito foi levado para a delegacia de Tatuí. Será realizada agora pela manhã uma assembleia para decidir sobre a continuação da greve de 400 funcionários da Dixie Toga, uma das maiores fabricantes de embalagens da América Latina. A fábrica fica em Votorantim. De acordo com o presidente do Sindicato dos Químicos de Sorocaba e região, a categoria paralisada há 3 dias pede reavaliação da jornada de trabalho, implantação de um sistema de transporte próprio e plano de saúde de graça. Ainda segundo o sindicato, uma reunião com a diretoria da empresa foi realizada ontem e ficou decidido que eles têm até 45 dias para apresentar as propostas e, enquanto não houver negociação, nenhum trabalhador será demitido. Nossa produção entrou em contato com a empresa, mas a assessoria de imprensa disse que a pessoa responsável não estava para responder os questionamentos. E agora a gente faz uma conexão com o SBT Manhã para saber as principais notícias desta quinta-feira com Patrícia Rocha. Um homem foi assassinado numa tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Os criminosos aproveitaram o congestionamento do horário de pico para fazer um arrastão na Avenida dos Bandeirantes, uma das mais movimentadas da capital paulista. Rogério Fernandes, de 42 anos, estava parado no trânsito quando foi surpreendido pelos ladrões, que já tinham roubado pelo menos outros 2 carros no local. Durante o assalto, ele foi atingido por 4 tiros e ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os assaltantes fugiram sem levar nada. A quinta-feira será nublada na região e o frio continua. Em Sorocaba, o feriado terá a mínima de 5 e a máxima de 15 graus. Veja agora como fica a previsão em outras cidades.
Jundiaí tem mínima de 8 e máxima de 12 graus. Ibiúna registra máxima de 13. Em Itapetininga, os termômetros marcam máxima de 14 e mínima de 5 graus. Mesma mínima para Salto de Pirapora. 7 horas e 20 minutos no Espaço Solidário de hoje, nós vamos conhecer um projeto criado há 5 anos em Sorocaba, que proporciona a prática de handball a cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção. Para jogar a bola, aguentar firme o próprio corpo e ainda empurrar a cadeira, só mesmo com muito esforço, mais do que em um jogo comum. Cada um com uma história e todos com o mesmo objetivo: praticar esporte e seguir a vida longe do sedentarismo. A gente vem procurando alguns esportes, tênis, natação, existe também o handebol adaptado, já tivemos basquete, mas eu acho que na verdade o que a pessoa precisa é tomar consciência do treinamento, tomar consciência da alimentação, para que tudo forme um conjunto e você possa praticar atividade esportiva com saúde. Em 5 anos, muitas são as conquistas desta turma que, pelo jeito, não para. A equipe ganhou 2 etapas do Campeonato Paulista, ela já foi 3ª colocada no Brasileiro. Ano passado ela ficou em 7º, esse ano ela ficou em 7º também. E esse ano nós estamos trabalhando para ser campeão paulista. O time vive de doações. Atualmente faltam cadeiras adaptadas. Se um joga, o outro tem de ficar de fora. Situação que desanima quem quer entrar para o projeto. Temos apenas 8 cadeiras e tem várias pessoas que querem participar, mas ela chega aqui no treino e vê que todo mundo está usando cadeira, ela fica desmotivada e acaba não vindo. Se eu tivesse 20 cadeiras, eu teria 30, 40 jogadores. A felicidade de Michael é visível. É que hoje ele conseguiu participar das jogadas, o que nem sempre acontece. A cadeira de adulto não é a indicada para o tamanho dele. Mesmo assim, o menino de 8 anos não falta um dia. Se eu tivesse uma, seria muito melhor para jogar. Ia fazer mais gol? Ia. A cadeira dificulta bastante o desenvolvimento dele na parte de jogar. Ele não consegue abaixar, pegar a bola, nem ter tanta força para arremessar a bola no gol. Faz muita falta mesmo do tamanho certo para ele, especificamente feito das medidas dele. A irmã Brenda é voluntária no projeto. Mesmo sem deficiência, ela ajuda nos exercícios. O que falta mesmo é ajuda, né? Porque força de vontade o time inteiro já tem. Um acidente tirou o movimento de Wendel da cintura para baixo. Para ele, participar do projeto é um prazer. Convive com outras pessoas com o mesmo problema, oportunidade de conhecer lugares diferentes e atividade física em si, que é ótimo para a saúde. Felipe é outro jovem que teve os planos modificados também por conta de um acidente de carro. Assim como os outros cadeirantes, levar a vida parada é tudo que ele não admite. Pratico natação, atletismo. No esporte, o deficiente pode quebrar os paradigmas de coitadinho, de incapaz. Nele ele pode superar todos os limites que até ele mesmo desconhece. Se diverte, passa o tempo, né? Vida, esporte, é tudo pra gente. Muito bacana o projeto. E se você quiser dar uma forcinha, é só enviar um e-mail para brizola_esporteadaptado@hotmail.com. Agora são 7 horas e 26 minutos. Adotar um animal e depois não dar conta dele. Resultado: ocorrem as devoluções. Uma realidade que vai contra as campanhas de posse responsável. Essa aí é a Strass. A vira-lata de 1 ano e meio é um dos 23 cães que vivem na casa da Vanessa, junto com a família dela. Todos são bem tratados e muito queridos, até a irmãzinha brinca com eles. Aqui sempre foi assim. Cachorro está precisando de ajuda, sempre cabe mais um. Enquanto a gente tem um espacinho, a gente está ajudando. Só que o objetivo não é que os cachorros fiquem no local para sempre. A família quer doar os animais. A Strass mesma já foi doada 2 vezes. Pois é, ela foi devolvida. Nenhuma das 2 pessoas que adotou conseguiu ficar com o bichinho. A primeira volta que devolveram ela foi porque a menina queria uma cachorra de raça.
E pegou ela achando que naquela coisa, mas ela não, eu quero um York. Quando aparecer um York, então daí você me avise. E esse adota e devolve é mais comum do que a gente pensa. O Highlander, cão que sobreviveu depois de ser enterrado vivo, ganhou um novo lar em março deste ano. Só que ele brigou com os outros cachorros moradores da chácara e está para adoção novamente. Complicado, né? E o grande problema é que não existe uma lei que obrigue a pessoa que adotou o animal a ficar com ele para sempre. E o pior, a pena aplicada para quem maltrata os bichinhos é considerada muito leve pelos defensores dos animais. A lei, ela não é rígida, não é uma lei que impõe uma pena severa. Ela impõe uma pena de detenção, né? E é acrescida de 1/6 se ocorre evento morte. Mas, de qualquer maneira, a pessoa responde criminalmente pelo ato que cometeu. Mas a Vanessa lembra, apesar de ser muito chato devolver o animal, é melhor assim do que soltá-lo na rua ou maltratá-lo. Você tem a escolha de devolver, então não tem por que soltar na rua. Mas que sorte desses cachorros, né? Ainda bem que existem famílias assim, como a da Vanessa. E quem quiser adotar um dos animais mostrados na reportagem pode entrar em contato com a nossa redação pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 3238-8804. O DDD é o 15. Futebol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi ao Rio de Janeiro e empatou em 0-0 com o Fluminense. Já o Atlético Mineiro parece que já se recuperou da ressaca do título da Libertadores e venceu o Bahia por 2-0. Vamos aos gols. Ronaldinho Gaúcho bateu escanteio e Leonardo Silva fez Atlético Mineiro 1, Bahia 0. Alexandro fechou a conta, 2-0. O Criciúma venceu o Náutico com gols de João Vitor, Marlon e Leonardo. Na Vila Belmiro, Santos e Vasco empataram em jogo apenas com gols de zagueiros. Edu Dracena marcou para o Peixe e Rafael Vaz deixou tudo igual, 1-1. Walter disparou uma bomba no ângulo. Goiás 1, Flamengo 0. O ex-corintiano Chicão bateu falta com categoria e empatou. A Ponte Preta perdeu para o Vitória, mas saiu na frente com o artilheiro William. O time de Salvador empatou com Pedro Odoni. Vander virou o jogo e Marquinhos fechou a conta, 3-1. A Portuguesa arrancou um bom empate do Coritiba. Gilberto abriu o placar para a Lusa, mas o atacante Bill deixou tudo igual, 1-1. O Grêmio venceu o líder Cruzeiro em Porto Alegre. O Erley fez o primeiro do time gaúcho. O argentino Barcos ampliou. O Cruzeiro esboçou uma reação com o Newton, mas Kleber Gladiador aproveitou o rebote para fechar o placar, 3-1. E a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje com mais 2 jogos. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense no Morumbi às 7h30 da noite e o Botafogo recebe o Internacional às 9 da noite no Maracanã. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com uma homenagem das crianças que passaram a noite na Biblioteca de Sorocaba em comemoração ao aniversário de 359 anos da cidade. Parabéns a toda a população em nome de toda a equipe do Noticidade de Manhã. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!